Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Programa Casal 20. Apresentação Edson e Lucete. Informação, dicas de turismo e lazer, saúde e bem-estar, música, culinária e muito mais. Só pra você. Programa Casal 20. Agora é com vocês, Edson e Lucete. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Está começando agora o programa Casal 20. Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Estamos muito felizes, pois preparamos um programa muito especial. Nosso programa está repleto de surpresas e muita informação. É um programa para toda a família. É isso aí, gente. E hoje o programa tá pra lá de especial. A convidada é uma pessoa maravilhosa, pela sua profissão, pela sua carreira e pela dedicação ao que ela faz. Quem é, Lu? Fala pra nós. Então, ela também eu vou ter que... Tem bastante títulos também, E né? se você esquecer um, o segurança dela pega a gente na esquina. Vai pegar a gente na esquina, com certeza. Então, a nossa convidada, ela é farmacêutica, pós-graduada em estética avançada, tem especialização em harmonização glútea, bioestimulador, toxina botulínica e harmonização orofacial. Doutora Monique Ganança, né? É um prazer recebê-la em nosso programa. Obrigada, o prazer é meu. Boa noite, pessoal. É isso aí, seja bem-vinda, Monique. Está na sua casa. Vou chamar de Monique. Pode, doutora? Sim, claro. Está em casa. Nós vamos começar um programa, um bate-papo muito legal. Já temos as nossas pessoas que já entraram. Carlos, boa noite. Seja bem-vindo, Carlos. Está sempre Boa com a noite, gente. Carlos. Ele que cuida da nossa Isso. parte da produção. Ele É que isso cuida do mesmo. marketing nosso. Seja bem-vindo. Bárbara Zinger, oba! Oi, Bá. Boa noite. Bárbara Zing, para quem não conhece, a maioria, nos anos 2000, ela foi ela que levou o country, a música country no Brasil. Ela fez vários programas. Bah, um grande beijo para você, amamos você. E Vilma, seja bem-vinda. Boa noite, Vilma. Estamos aí, já estamos a todo vapor, e vamos ver aqui, olha só, já vamos entrar com o quadro Saúde e Bem-Estar. É isso mesmo. É isso aí, gente. Quadro Saúde e Bem-Estar hoje na área de estética. Hoje vai ser um assunto tão gostoso, mas tão gostoso, que olha, a Lu adora e eu também comecei a gostar desse negócio aí. Olha, Fascinada na área da beleza. A única coisa, produção, é que a doutora Monique me falou lá nos bastidores que ela faz o tratamento, só que ela não faz milagre, então ela não vai trabalhar em mim. Ai, coitada, Milagre né, não dá pra fazer. Tadinho dele. Milagre não dá. Conseguimos, sim. Dá pra fazer milagre? Dá pra fazer um milagre. Produção, eu tenho solução. Olha. Acho que a gente pode começar já com o nosso bate-papo, né, Lu? É isso mesmo. Então vamos embora. Então, Monique, pode chamar Monique, né? Sim, claro. Então, Monique, o que é o bioestimulador? O pessoal quer saber. Então, a partir dos 25 anos, você sabe que começa já a perder o colágeno naturalmente. Certo. Então, conforme o tempo, esse colágeno vai diminuindo cada vez mais. Então, o bioestimulador, hoje que está muito em alta, é para essa produção de colágeno. São substâncias que são aplicadas no tecido para bioestimular o colágeno. Muito legal. E o pessoal já tá entrando, já tá mandando uns abraços. Danilo, Roberto. Quem será que é esse Danilo, Roberto? Eu não sei, eu não conheço. Eu acho que foi meu segurança, não É o segurança? É o segurança. Segurança dela. Beto Santos, que esteve aqui com a gente semana passada. Ô, Beto, grande Boa abraço noite, pra você. Beto. Ótimo programa, obrigado. E falou do bioestimulador, e é um assunto que gera uma certa polêmica, não gera, doutora? Sim, gera muita confusão, gera onde pode fazer, quem pode fazer. Então, tem muitas dúvidas sobre o assunto. Então, eu tenho uma pergunta muito legal. Quais são as substâncias mais comuns utilizadas no procedimento? Então, hoje, as mais comuns são o ácido polilático e o hidroxapatita de cálcio. Tanto que essa hidroxapatita de cálcio a gente tem no dente, nos ossos. Então, são substâncias que não vai fazer mal para o organismo. Então nós já temos isso no nosso Isso, organismo. né?
Isso. O hidroxiapatita de cálcio. O ácido Tá. polilático não, ele já é Sim. sintetizado artificialmente. Ah, tá. Mas o hidroxiapatita de cálcio, ele já tem no nosso organismo e ele não é permanente. Ele é semi-permanente, que se diz, né? Então, o organismo, com o tempo, vai sintetizando e vai absorvendo aquele componente. Então, isso que é o legal. Porque hoje em dia, muitas pessoas, antigamente, colocavam aquela silicone líquida, né? O PMMA, que o pessoal fala. Só que eles são permanentes. Isso causa muito mal à saúde. Fica lindo no começo, mas depois, com o tempo... Mas geram problemas graves. Pode gerar necrose, pode cair o tecido, pode deslocar o lugar, forma um nódulo em volta. Então, só sai cirurgicamente. Nossa. Não, isso, Entendeu? às vezes você quer fazer um procedimento para tentar Sim, melhorar né? e Piora. acaba isso. criando uma dor de cabeça maior, Exatamente. inclusive para o profissional que vai ter que fazer o trabalho de novo. Isso. E agora vamos dizer, para consertar aquilo que a substância gera de ruim para o corpo. Não é fácil, tá vendo, dona Lucete? Presta atenção. Hein? Por isso a gente tem que sempre ver o que Consultar, vai... né? Sempre estudar certinho o que vai ser injetado, o que o procedimento vai fazer, qual profissional vai fazer, se ele é especializado, o local se é adequado ou não. Tem aquela velho ditado. É melhor você conhecer o seu profissional do que fazer sem Isso. conhecer. Exatamente. Porque se você faz uma coisa sem ter uma segurança, sem conhecer quem está fazendo, é a mesma coisa. Gente, presta atenção. Se eu tiver errado, Danilo, você me bate? O Danilo é bravo, hein? Vou chamar ele de segurança. Só faz conta. Brincadeira, pessoal. É aquela velha coisa. Para você, quando você vai fazer um procedimento, é a mesma coisa que o namoro. Conheça, Isso. vai a fundo, não vai com muita sede ao pote. É verdade. Procura conhecer o profissional, que eu tenho certeza, se você conhecer o profissional, souber quem é, saber as qualificações, é sempre com mais segurança. Por isso que nós tivemos tanta confiança com a doutora Monique. O Hidrogloss Lips você já conhece e já aprovou. Agora temos o Hidrocolor Lips, que consiste em dar cor aos seus lábios. Não é um procedimento definitivo, ele tem duração de 3 a 6 meses, mas com 30 dias você pode retornar para intensificar a cor. Gostou? Entre em contato conosco pelo WhatsApp que aparece no teu vídeo. E não deixe de nos seguir no Instagram. É mais um produto Lucete Martins, que você já sabe. Se é Lucete Martins, você pode confiar. Itaí Bibi Web Shopping. O que você precisa num só lugar. E essa é pra você que canta ou tem uma banda e ainda não encontrou um espaço para divulgar o seu trabalho. Participe do Talento em Foco e mostre o seu talento para o público. É a oportunidade que você esperava para dar visibilidade à sua música. Os interessados podem entrar em contato com a produção pelo número 11 94756 9779. 11 94756 9779. Não perca essa oportunidade de brilhar. Vem! Exato. Então, para quem faz, quais são os benefícios? Então, os benefícios, você pode fazer tanto facial quanto corporal. Os benefícios são tanto para flacidez, se for na parte corporal, celulite, ele ajuda a tratar a celulite, a parte da textura da pele em geral, né? Celulite, estrias, por exemplo, facial, quem tem muita marca de acne, ela também ajuda muito, é muito bom, sai tudo, entendeu? Então, assim, são N benefícios o bioestimulador. Mas é aquilo que eu falei, tem que ser feito com cautela e do modo certo. É que se você não tem um certo cuidado, Sim. o teu prejuízo é maior. Ou seja, é aquela velha coisa, né? Você faz errado, você vai gastar muito mais. Sim. Então é melhor você gastar uma vez só do que gastar 2 vezes, 3 vezes. Porque também tem aquilo, se você não faz o jeito certo e no lugar certo, pode causar uma necrose, Nossa, por aí exemplo. Todos os procedimentos têm a sua, né? Até porque é invasivo. Isso, Evasivo, né? exatamente. Desculpa. Tem que tomar um certo cuidado. Gente, se você vai fazer, procure um profissional que sempre você vai se dar bem. Doutora, existe alguma restrição? Ou seja,
para alguma contraindicação, Sim. alguma coisa assim? É o básico. Pessoas gestantes, pessoas que têm algum problema na pele, algum ferimento, não pode realizar o procedimento. Vamos supor, aquela pessoa que tem a diabetes ou uma hipertensão descontrolada. Se a pessoa é controlada, tudo bonitinho, os exames estão ok, toma a medicação certa, ok, pode fazer. Agora, uma pessoa que já tem problema de saúde, entendeu? E é uma pessoa que tem uma diabetes alta, não controla, ou tem uma hipertensão, ou tem algum outro problema de saúde, ou uma doença autoimune também, então é contraindicada essas pessoas. Por isso que você faz uma anamnese. Isso, tanto Que é muito importante. Exatamente, por isso que é importante a gente fazer uma avaliação geral, né? Que é o primeiro contato com o paciente, aquela avaliação para a gente saber como que é o dia a dia da pessoa, como que é os problemas de saúde, quanto tempo faz que não vai ao médico, os exames se estão tudo certo. Quando não faz muito tempo que não vai no médico, a gente pede para fazer Além os de puxar a exames. Isso. Pede para fazer alguns exames. Então, tem tudo isso. E tem também algumas bioestimuladores, muitos laboratórios, eles vendem com uma mescla também de rejuvenescimento junto. Então, a gente aplica junto. Então, pode ser, tem que ver se a pessoa não tem alergia a algum componente dessa mescla. Depressão, medo, doença psicossomática. Como a terapia pode te ajudar? Chama a Renata! Olá pessoal, vocês me chamaram? Aqui estou, tudo bem com vocês? Casal 20, produção, a todos vocês que estão me assistindo, aquele abraço apertado, sintam-se acolhidos, porque hoje eu trago uma reflexão psicanalítica que irá mexer com muitos corações. Eu sinto que tem pessoas que estão precisando ouvir, assistir esse vídeo, essa reflexão tão importante. Por isso, eu vou precisar abrir aspas para narrar. Preparem um lenço, cada um de vocês. Abro aspas. Pare de se culpar por ações, por situações do passado. Não faz isso com você. Para de se machucar, de se torturar. Não faça isso com você. Não adianta arrancar a página do caderno, o caderno da sua vida, onde você está escrevendo com uma letra tão bonita. Para de arrancar, não faça isso. Apenas, se está doendo ler de novo, tudo bem. Vou respeitar esse processo. Mas não precisa arrancar a página, só vire. Vira a página. Pode virar. Vira com cautela, com calma, mas vira. Pode virar essa página. Vire sim, pode virar. E siga, escreva uma nova história, sabendo que errar é humano. Era uma outra época, um outro momento, uma outra situação. Você não tinha a experiência, a dinâmica de vida, a sabedoria que você tem hoje. Nós só aprendemos, nos tornamos sábios quando passamos pela escola da vida. Faz parte, é um processo. Errar é mais do que humano. Vou mais além, é até nobre, porque só se acerta quando a gente aprende que errar é um processo, porque a vida não é um mar de rosas, não é mesmo? É na dificuldade, é na luta, é nas repetições dos processos difíceis que erramos, que quando chegamos lá na frente, bate aquele estalo, aquele insight, e aí a gente pensa, como assim? Eu estou repetindo os mesmos erros? Mas não
fique revoltado ou revoltada por isso, não. Entenda que para você alcançar uma nova página, escrever uma nova história, uma nova trajetória, você precisa ter sabedoria. E a sabedoria, meu amigo, minha amiga, ela só chega, ela brota, ela nasce quando estamos dispostos a mudar, a ter essa humildade de reconhecer os erros e virar a página com cautela. Não arrancar, porque quando a gente arranca a página, ficamos com mais raiva do nosso passado. Então, raciocine, vira a página, com calma, com cautela, mas siga em frente, olha para frente, esquece o passado, pare de se culpar, pare com isso, pare de se torturar. A vida é bela. Eu sei que ela é difícil, que tem situações que são esdrúxulas, mas está tudo bem. O importante é você seguir, é você se amar, é você acreditar, é ter esperança, é aproveitar a sua sabedoria, o seu insight, o quanto você aprendeu com seus erros e vá, siga, acredite, vai na fé, vai dar tudo certo. Você merece. Um forte abraço. Como a terapia pode te ajudar? Chama a Renata. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Sue e eu tô aqui para dar um recado rápido, mas muito especial. Que os meus amigos Edson e Lucete estão lançando a Itaim Bibi Web TV, uma programação feita para toda a família, com muita informação, diversão e um conteúdo de qualidade. Então já sabe, Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Corre lá e confira. Beijo! Fique ligado, o que você precisa saber sobre os blends? São preparados de acordo com a sua necessidade e auxiliam no tratamento de várias doenças, desde depressão a sinusite. Adquira o seu pelo número que aparece aqui no seu vídeo. É mais um produto Lucete Martins e você sabe, se é Lucete Martins, você pode confiar. Você está procurando atrações inesquecíveis para o seu evento? A Ed Júnior Produções traz até você os melhores artistas para transformar a sua festa, show ou evento corporativo em um verdadeiro espetáculo. Confira. E agora é com ela, ex-participante do Canta Comigo 4, Sue. Talentosíssima, né? E ele, Israel Tedesco, um show à era do rádio. Muito bom, hein? Talentosíssimo. Ed Júnior Produções. Qualidade, profissionalismo e emoção em cada show. Leve o melhor da música para o seu evento. Entre em contato e agende já. 011 94756 9779. 011 94756 9779. Ed Júnior Produções. Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Existe uma pergunta, não sei se isso acontece no seu dia a dia, doutora. Você faz anamnésia. Tem pessoas que escondem algumas coisas. Dá para perceber pela conversa? É meio complicado, porque às vezes a pessoa, por exemplo, quem tem o PMMA, o silicone líquido, a gente já não pode aplicar o bioestimulador. Já é uma contraindicação também. Sabe disso e segura a informação. Exatamente, entendeu?
Então, por isso que a gente sempre faz o termo de consentimento. São várias papeladas que o paciente tem que assinar, que ele tá falando, que ele tá falando realmente Verdade, aquilo. né? Porque pode causar um processo, acontecer alguma coisa, algum dano, né, com a pessoa, e às vezes nem é o culpado, é o profissional. E sim, às vezes a pessoa ocultou alguma informação. Não, mas é verdade. Isso acontece não só na sua profissão, com todas as profissões. Sim. Às vezes as pessoas pensam, não, eu não vou falar, não vai ter problema. É o contrário, gente. Vai ter problema sim. Então tomem cuidado. Não escondam nada. Você quer fazer um procedimento legal? Faça, mas dê todas as informações necessárias para que o profissional possa te indicar o melhor tratamento. Exatamente, com consciência. Com consciência. Ah, meu Deus do céu. Gente, vamos puxar a orelha. Então, eu fiquei sabendo que o segurança da doutora Monique é bom para essas coisas. Puxar a orelha é com ele mesmo, hein? Olha, é bravo, hein? Oxi. No ar. Dicas da Lu. Lucete Martins, consultora aromática, especialista em blends terapêuticos, e hoje vou falar um pouquinho mais dos óleos essenciais. Os óleos essenciais, eles são remédios naturais. Eles possuem propriedades antissépticas, antibacterianas, anti-inflamatórias, antifúngicas e antitumorais. São remédios da natureza. Beijos. Itaí Bibi Web Shopping. Do que você precisa num só lugar. Prepare o café, ajeite a cadeira e sintonize na alegria. Tá chegando o programa que tem cheiro de roça, sabor de infância e o calor do nosso sertão. É música boa, prosa gostosa, causos engraçados e convidados pra lá de especiais. Tudo isso com aquele jeitinho simples e acolhedor que só quem conhece o interior entende. Brincadeiras do Sertão com o cantor e apresentador Alexandre Reis. Agora também aqui, na sua Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo com raízes bem firmes no coração do Brasil. Você está procurando atrações inesquecíveis para o seu evento? A Ed Júnior Produções traz até você os melhores artistas para transformar a sua festa, show ou evento corporativo em um verdadeiro espetáculo. Confira. E a gente começa com ela, Berê Conceição, fazendo o tributo a Tina Turner. E o tributo aos Carpenters, com Ida Latrônico e Jorge Tarasiuki. A gente também não podia deixar de ter o tributo aos Beatles, né? Ed Júnior Produções. Qualidade, profissionalismo e emoção em cada show. Leve o melhor da música para o seu evento. Entre em contato e agende já. 011 94756 9779. 011 94756 9779. Ed Júnior Produções. Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo. Voltamos aqui com esse bate-papo gostoso. Maravilhoso. Eu tô meio deslocado, porque você vê duas loiras lindas e um cara feio. Tá bravo o negócio, né? Tá difícil, faltou, né? Nossa, tá complicado. Tá difícil, hein, mano? Mas também eu tô... Quer ficar loiro também, mano? Duas mulheres lindas no programa e só... Não, eu tô... Tá bom, não. Tá certinho. Tá certinho. Olha, vocês estão... Vocês não sabem como é bonito tá aqui. Hoje o programa tá lindo. Tá lindo. Tem mais pergunta, Lu? Tem.
O procedimento dói e como é feito esse procedimento? O procedimento não dói, tá? A única coisa que dói é quando a gente vai dar anestesia, o ponto anestésico. A gente dá tanto que a gente pergunta também para paciente se tem alergia, algum caso antecedente de alergia, com alguma anestesia. Geralmente a lidocaína, tá? Então a gente dá aquele pontinho anestésico e entra com uma cânula e vai distribuindo o produto. Então, e a cânula, onde ela vai no tecido, é um tecido que não tem terminações nervosas, então não causa dor nenhuma. Você sente assim uns rasguinhos, né, nas fibroses, às vezes alguma celulite ou no rosto, alguma linha de expressão, alguma fibrose, então é só isso. Fora Mas isso, é bem tranquilo. é bem tranquilo. É bem tranquilo. Caríssimos alunos, caríssimos ouvintes do programa Casal 20, tudo bem? Alunos do supletivo virtual em todo o Brasil, na Europa, Estados Unidos, Japão, que estudam conosco, brasileiros espalhados pelo mundo todo, por todo esse Brasilzão. Hoje vamos falar de um assunto que cai na matéria de ciências humanas, filosofia. E o assunto a ser abordado é axioma. Mas o que é axioma? Axioma é uma verdade incontestável. É aquela verdade sobre a qual ninguém discute. Temos sinônimos, palavras que têm o mesmo sentido do axioma. Por exemplo, premissa, pressuposto, princípio. Quando você vai fazer um projeto, seja ele qual for, você parte de um seguinte princípio. Por exemplo, eu vou fazer uma piscina no meu sítio. Esse é o princípio. Como eu vou fazer? Aí é com você. Mas que vai ser uma piscina, vai ser um buraco onde colocaremos água, ok? Então qual é o axioma? Fazer uma piscina. Esse é o início do projeto, onde não haverá discussão. Não vamos discutir, teremos uma piscina. A partir daí a gente pode discutir. Se a piscina é ali ou é aqui, aí se discute. Mas o princípio, a premissa, o axioma é: teremos uma piscina. Vamos aprofundar um pouco mais. Eu falei que axioma, ou premissa, ou pressuposto, ou princípio é a mesma coisa. É uma verdade inquestionável. Isso significa não se questiona, não se discute. Entende? Então podemos usar a seguinte frase: pessoal, meu amigo, vamos partir do seguinte princípio. Você pode falar o princípio que você quiser. Ou vamos partir do seguinte axioma, é a mesma coisa. Vamos partir da seguinte premissa. Vamos partir do seguinte pressuposto. Vou dar exemplo de alguns axiomas. Axioma da igualdade na matemática. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Se João é tão importante quanto José e José é tão importante quanto Maria, então João é tão importante quanto Maria. Perceberam? Esse é o axioma da igualdade, ou seja, não se discute. Axioma ou princípio, que é tudo a mesma palavra, o mesmo significado. Da geometria. O princípio da geometria, entretanto, diz o seguinte: a linha reta, é o caminho mais curto entre dois pontos. Não dá para discutir isso. Isso é indiscutível. Eu tenho um ponto A, pontinho aqui, e um ponto B. Qual é o caminho mais curto para ir de A até B? Indo reto. Porque se eu for por outro lugar, vai demorar mais. Não, se eu for reto, eu vou de A para B. Discute-se isso? Não. Esse é o axioma, é um dos axiomas da geometria. A reta é o caminho mais curto entre dois pontos. Pressuposto, que é a mesma coisa que princípio, que é a mesma coisa que axioma, é tudo igual. Essas palavras são todas iguais. Pode usar do jeito que você quiser. Pressuposto cristão. Para os cristãos, Jesus Cristo é o Filho de Deus, é a ação de Deus, é o Verbo divino. Jesus Cristo é a atitude de Deus na terra. Para o cristão, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não se discute Jesus Cristo para o cristão.
A partir dessa premissa, aí sim, você pode discutir o que você quiser. Então, muitas vezes, o cristão ele pode pensar assim, poxa, bem que Jesus, naquele momento que estava sendo julgado, poderia sair voando, fazer um milagre, ou derrotar os romanos antes de ser pregado na cruz, ele podia matar todo mundo. Mas isso não faz a gente descrer, ou um cristão descrer em Jesus. Ele não fez isso porque tinha lá seus motivos. E quem estudar o Evangelho vai tentar entender esse motivo. Mas, princípio do cristão, Jesus é o Filho de Deus que veio à Terra para agir como Deus. Por isso é o verbo é ação, é o verbo divino. Isso não se discute. A partir daí pode discutir o que você quiser. O cristão, né? Premissa familiar. Qual é o fundamento da família? O filho é amado pelos pais. Ponto final. Isso é um princípio. Esse é o axioma. Então, o que nós aprendemos hoje? Que axioma é algo indiscutível. Premissa é a mesma coisa que axioma. Pressuposto é a mesma coisa que premissa. Princípio é a mesma coisa que axioma, premissa e pressuposto. Entenderam? Então vamos partir do seguinte princípio. Estudem e vocês vencerão. Um super abraço do professor e estaremos logo juntos novamente. Até mais! Você está procurando atrações inesquecíveis para o seu evento? A Ed Júnior Produções traz até você os melhores artistas para transformar a sua festa, show ou evento corporativo em um verdadeiro espetáculo. Confira. Agora é a vez do pagode, né? Com o lance é esse. Pode ser minha cura, essa febre de amar. Faz o que quer de mim, faz um bem, faz um mal. Nosso amor será sempre assim, um brilho de cristal. Temos também um shot com ele, Max Badawi. Ed Júnior Produções. Qualidade, profissionalismo e emoção em cada show. Leve o melhor da música para o seu evento. Entre em contato e agende já. 011 94756 9779. 011 94756 9779. Ed Júnior Produções. Olá, meus amores, aqui é Jane Lago, tô passando rapidinho para dar um recado especial para vocês. O Casal 20, meus amigos Edson e Lucete, estão lançando a TV Web Itaim Bibi. Vão lá conferir a programação, vocês vão gostar muito, eles fazem um trabalho com muito amor e com muito carinho. Fica aí a dica. Não deixem de conferir a programação da Itaim Bibi Web TV. Prepare o café, ajeite a cadeira e sintonize na alegria. Tá chegando o programa que tem cheiro de roça, sabor de infância e o calor do nosso sertão. É música boa, prosa gostosa, causos engraçados e convidados pra lá de especiais. Tudo isso com aquele jeitinho simples e acolhedor que só quem conhece o interior entende. Brincadeiras do Sertão com o cantor e apresentador Alexandre Reis. Agora também aqui, na sua Itaim Bibi Web TV, ligando você ao mundo com raízes bem firmes no coração do Brasil. Fique ligado, o que você precisa saber sobre os blends? São preparados de acordo com a sua necessidade e auxiliam no tratamento de várias doenças, desde depressão a sinusite. Adquira o seu pelo número que aparece aqui no seu vídeo. É mais um produto Lucete Martins e você sabe, se é Lucete Martins, você pode confiar. Show. Agora,
Para um resultado eficaz, quantas sessões são necessárias? Então, o bom do bioestimulador, uma sessão, dependendo da pessoa, já é o suficiente. Entendeu? Uma sessão só? Uma sessão só. Agora, se for uma pessoa mais, por exemplo, facial, se for uma pessoa mais envelhecida, tiver mais flacidez, um máximo 3 sessões a cada 30 dias. Sempre com esse espaço. Isso, exatamente. Se fizer antes, não vai ter uma eficácia? Ou pode ter? Não, porque o que acontece? A gente precisa ter esse período de inflamação. Que a gente causa inflamação no tecido para poder produzir o colágeno. Então, é proposital, né? A parte da inflamação. Então, por exemplo, a pessoa que estiver fazendo o procedimento, a gente até pergunta antes. Tá tomando algum anti-inflamatório, um corticoide? Porque se tiver, ele já dá ele já elimina a ação do bioestimulador, que não é o que a gente quer, eliminar a inflamação. E nesse caso vai ser eliminado se tiver nessas Exatamente. condições. Muito interessante, tá vendo, gente? O programa também é cultura. É com você, Lu. É necessário se fazer a manutenção e quando? Sim, igual eu falei. Por exemplo, se a pessoa tiver que fazer mais uma sessão, faz a cada 30 dias. Se precisar de uma manutenção, como o bioestimulador dura aí em torno de 1 ano e meio a 2 anos, dependendo do organismo de cada pessoa, porque a gente não pode estipular o tempo certo, porque depende do organismo, do dia a dia da pessoa, né? Então, da rotina. A gente estipula aí 1 ano e meio a 2 anos. Certo. Então, eu gosto de fazer a manutenção um pouco antes de terminar esse processo da produção do colágeno. Então, a cada 1 ano e meio, eu acho o tempo ideal para ir fazendo essa manutençãozinha. E a manutenção é um complemento. Isso, e dura bastante tempo. Se você ver os benefícios que dá, né? Com o tempo, compensa. Não, a Lu já me falou que pra ela me convencer, ela fica falando dos benefícios. Exato. Os benefícios. Olha, é isso que vai ficar bom. Não pode pensar no lado ruim da agulha. Mas não tem lado ruim. Exatamente. Não tem lado ruim. Só lado bom, né, amor? Só lado bom, caramba. Coisa boa. A aplicação pode ser feita em qualquer parte do corpo? Qualquer, não. A gente pode fazer. Hoje o bioestimulador, eu falo que se eu pudesse eu aplicava em mim toda. Né? Porque o bioestimulador é a fonte da juventude. No facial, por exemplo, você pode aplicar, mas em algumas regiões não. Por exemplo, ao redor dos olhos e ao redor da boca já não pode, porque é uma região que você tem muita articulação e você se mexe muito. E isso causa nódulos. Então, geralmente, facial, você aplica nessa região aqui e na região da têmpora, que seria aqui. O pescoço. Abdômen, há muita aplicação, principalmente mulheres grávidas, pessoas que tiveram já aquele emagrecimento, né, de sanfona, que tem muita flacidez. Pessoas que têm um umbigo triste, é legal também, que ele ajuda a voltar aquele umbigo, não fica aquele umbigo, sabe o umbigo caído por causa da flacidez? Então, ajuda. No braço, entre coxas, na perna, o pessoal usa muito. Harmonização glútea. Né? Como o que eu faço também, a harmonização glútea, fica a coisa mais linda, o bumbum. A maioria das famosas, principalmente pro carnaval, se você vê a Anitta, acho que as outras, né, carnavalescas aí, elas antes do carnaval elas fazem, porque o bumbum fica liso. Na primeira sessão você já vê com descolamento da pele, aquele aspecto celulítico já sai tudo. Então fica com aquela bunda bem redondinha. Isso dura quanto tempo? 1 ano e meio a 2 anos. 1 ano e meio a 2 anos? Tá vendo? Então tem as receitas. Pra ficar com a perpância bonita. Deu pra entender? Deu pra ficar com a perpância bonita. Já entendi. Já é complô. Ele perguntou pra mim, por quê, é complô das duas. Por quê, né? Tem um motivo. Me ajuda aí, vai. Tem um motivo. Tô sozinho aqui nisso. Tem um motivo, tem que ficar tudo lindo. Não é porque casou, ficou velho que tem que soltar tudo, né? Exatamente, tem que se cuidar, tem que se a prevenção. Aí que tem que se cuidar, né, menina? Exatamente. Porque quando você tá novinha, tá tudo inteiro, né? Então tem que se cuidar mesmo. Tá vendo? Mas eu tô novinho. Mas homem é mais difícil, né? Homem, a pele deles é melhor que a nossa, né? Exatamente. Engravida, a gente que tem um filho, né? Eles não ficam, né, barrigudinho, nada assim de gravidez. O pessoal ajuda. Está no ar. Culinária pelo Brasil, com a chefe Kátia Guerra. Olá! E no quadro de hoje eu trago para vocês aquela delícia do pão recheado que eu levei para o pessoal lá no coquetel de lançamento
da Itaim Bibi Web TV e Rádio do programa Casal 20 com nova emissora. E foi sucesso, mas ele realmente é uma delícia. Esse pão recheado leva diversos nomes conforme a região do nosso país. Por exemplo, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, onde eu morei 18 anos, ela é chamado de pão italiano. Mas também leva o nome de pão pizza, quando vai presunto, queijo e orégano, pão de frios, ou então na versão tamanhos menores, como os salgadinhos, que no Rio de Janeiro, por exemplo, quando é recheado de presunto e queijo é chamado de joelho. Mas o mesmo joelho lá do Rio leva o nome de italianinho, em outras regiões de bauruzinho, pão pizza e também o enroladinho pizza. Vamos aos ingredientes? Olha só, aqui eu tenho 400 gramas de leite com 200 gramas de água misturados, que eu vou amornar juntos. 200 gramas de óleo, 20 gramas de açúcar, 8 gramas de sal, 20 gramas ou 2 envelopinhos de fermento seco para pão e 1 kg de farinha de trigo. Vamos ao preparo. Então, olha só, eu já amornei aqui levemente o leite com a água e vou colocar na tigela da minha batedeira. Eu fiz muitos anos esse pão nas mãos, sovando como um pão mesmo tradicionalmente, mas agora a gente usa o que nos facilita a vida, certo? Então aqui está o leite, eu vou acrescentar o óleo, o açúcar e o sal. Aqui eu estou com o trigo e o fermento, certo? Eu vou colocar um pouco desse trigo junto, separadamente, aliás, aqui. Para que eu coloque junto dessa porção aqui de trigo o nosso fermento. Então, o fermento seco, ele chega a ser, em massas doces, 2 vezes mais forte que o fresco. Ou em massas salgadas neutras, 3 vezes mais forte. Então, até no frio, você consegue fazer o seu pão em casa, ele não vai ter ele não será prejudicado por conta do clima frio, tá bom? Então, olha só, aqui eu coloquei, então, todos os ingredientes, certo? Que eu vou acrescentar agora aqui o meu trigo com o fermento. E vamos lá para a batedeira nesse momento. Olha só, eu estou utilizando a raquete para bater, tá bem? Geralmente a gente usa o gancho, mas eu aprendi com a minha amiga Roseni Gucci, que é mestra dos pães, a gente usa a raquete que fica melhor. Então vamos lá. Eu vou colocar na velocidade 1 e vou desligar e ligar para não espirrar, ok?
ponta da tigela da batedeira a nossa massa, tá certo? Você pega uma porção, olha, uma massa lisinha, olha, ok? Esse é o ponto. Então, olha só, a nossa massa, olha que massa linda, solta todinho da tigela da batedeira, certo? Como se tivesse sovado aqui nas mãos. Sobrou esse de farinha de trigo, olha, nós vamos usar mais um pouquinho na hora que for abrir para rechear os pães. Essa massa toda, a receita inteira, vai te render 3 pães, ok? Aqui eu faço o seguinte agora, olha, a gente vai fechar aqui o ar dentro da massa para deixar descansar. No calor, 30 minutos. No frio, 40 até 50 minutos, ok? Ela vai triplicar de tamanho. Olha, boleamos e vamos deixar descansar. Eu gosto de deixar descansar dentro dessa tigela da Tupperware Criativa, que a gente fecha sem retirar o ar. Quando ela estoura, que ela solta a tampa, é sinal que já está fermentada, prontinha para você rechear. E vou deixar dentro do micro-ondas, tá bem? Então, olha só, para o nosso recheio nós vamos utilizar de 3 a 4 tomates sem sementes, picadinhos ou processados, 3 cebolas ou 2 grandes, salsinha e cebolinha, sal a gosto e azeite a gosto. E a segunda etapa é a mortadela e a mussarela. Quem me ensinou a preparar esse pão, que ela chama de enrolado, inclusive, foi a minha mãe. E ela sempre disse pra gente utilizar a mortadela, que o sabor fica formidável e é verdade, bastante cheiro verde, inclusive. A mortadela, ela é típica da Itália, porém muito utilizada no nosso país. Haja visto o sanduíche de mortadela do famoso Mercadão Municipal de São Paulo, que todo mundo ama. Vamos lá para a montagem do nosso pão? Como eu falei, a tampa dá uma estourada, ela abre sozinha. Olha aqui, gente, essa massa chegou até a grudar na tampa de tanto que ela cresceu. Que maravilha isso! Olha só, agora nós vamos retirar e colocar na bancada. Olha que massa fantástica! Olha, se for fazer o pão recheado, como eu falei, essa receita dessa massa rende 3 pães. Então, olha só, nós vamos abrir a primeira massa. Gente, é uma massa super macia. Como vocês viram os ingredientes, são 400 gramas de leite e 200 de água. O leite, ele amacia a massa, porém ele pesa. Então essa água tá vindo aí para quebrar um pouco a quantidade do leite. Olha, procure abrir a massa mais nos cantos, em volta. Deixar o meio mais grossinho, a espessura mais grossa, para evitar de estourar. Se estourar também não tem problema, sabe? Mas evita, né, que fica melhor, ok? Pronto. Agora, olha só como que escorre o recheio. Eu falei pra vocês, já escorreu bastante aqui, certo? Então permanece com ele na peneira enquanto você vai rechear os pães. Olha, então aqui eu vou vir com a camada do nosso cheiro verde, tomate, cebola, sal e azeite. É um rocambole que nós vamos preparar aqui, na verdade. Agora eu vou colocar 4 fatias de mortadela. Olha pra isso, gente, que delícia. E 4 de mussarela, como sugestão, pode colocar mais se vocês quiserem, tá bom? Olha, agora é o seguinte, vou colocar um pouquinho de trigo na mão.
Olha, eu vou enrolar pegando toda a extensão da massa, olha, enrolando junto. E aqui a gente traz para trás. Olha isso, gente. Olha. Essa parte aqui, de baixo, a gente une. Se você perceber que não quer colar, vou dar um exemplo. Você pega um trigo aqui, olha, e faz isso, tá? Embora aqui tá colando, viu? Olha. Dá uma ajeitadinha. E eu coloco para assar de uma vez os 3, tá bom? Olha. Aqui eu vou colocar um só, porque na outra eu vou colocar os outros 2, que a outra é maiorzinha. Olha. A emenda do pão vai para baixo. Eu tenho aqui gema de ovo, uma gema com shoyu, ok? Olha, vamos pincelar nosso pão e na sequência já leva para o forno que já está pré-aquecido em 170 graus, ok? Não pode ser muito alto, senão ele assa por fora e fica cru por dentro. Agora eu vou fazer isso com os outros 2. Então, estamos com nossos pães prontinhos aqui para vocês. E vamos provar essa gostosura? Ele tá bem morninho. Olha só. Culinária pelo Brasil, com a chefe Kátia Guerra. O Hidrogloss Lips você já conhece e já aprovou. Agora temos o Hidrocolor Lips, que consiste em dar cor aos seus lábios. Não é um procedimento definitivo, ele tem duração de 3 a 6 meses, mas com 30 dias você pode retornar para intensificar a cor. Gostou? Entre em contato conosco pelo WhatsApp que aparece no teu vídeo. E não deixe de nos seguir no Instagram. É mais um produto Lucete Martins, que você já sabe. Se é Lucete Martins, você pode confiar. Itaí Bibi Web Shopping. O que você precisa num só lugar. Itaim Bibi Web TV. Ligando você ao mundo. Participando aqui o Carlos, vamos lá. Quero parabenizar a doutora Monique, que está tirando as dúvidas e principalmente esclarecendo o público do Casal 20. Obrigado, Carlos. Muito obrigada. E você que está em casa, está assistindo nosso programa, se quiser fazer alguma pergunta, pode mandar as perguntas que a doutora Monique vai respondê-las com o maior carinho. Se ela não puder responder hoje, ela vai passar as respostas para nós. E vocês também podem fazer a pergunta no Instagram diretamente para a doutora Monique. Exatamente. Que conforme ela for podendo, ela vai estar respondendo. Bárbara, também amo vocês. A gente também. Você sabe disso, o quanto a gente te ama. Walter Rodrigues, boa noite. Boa noite, Walter. Seja bem-vindo. Eu só vou pedir agora, nós vamos agora entrar rapidinho num outro tema. Produção, chama pra mim o Momento Pet. É isso aí, gente. Voltamos agora no Momento Pet. Vocês estão acompanhando o nosso programa, nós já estamos falando dessa matéria já há um bom tempo, até porque é um assunto bem extenso, né? E nós temos que falar, mais uma vez aqui, agradecer a Polícia Militar do Estado de São Paulo, principalmente a Cavalaria, o Tenente Reis, que nos recebeu com muito carinho, né, amor? Verdade. Fomos muito bem recebidos lá, gente. E a gente vai continuar essa matéria hoje. Então, produção, passa para mim o vídeo 4 do momento lá, o hospital, por favor. Então, Tenente, nós sabemos que tem os veterinários e os auxiliares dos veterinários, né? Como que é feita a formação desses auxiliares aqui na Cavalaria? A nossa formação veterinária regimental, nesse espaço que nós estamos aqui, ela é uma formação veterinária moderna,
com equipamentos modernos de última geração. Aqui atrás da gente nós temos o nosso centro cirúrgico, é um hospital. A gente consegue fazer todos os tipos de procedimentos, seja externos, seja invasivos, seja uma cirurgia de labarotomia, né? Que se o cavalo tiver algum tipo de cólica, alguma coisa no interior dele, a gente tem os profissionais, os médicos veterinários que realizam esse tipo de cirurgia, né? Que já utilizam também o tratamento diário desses cavalos se eles passarem por alguma necessidade. Nós formamos os policiais que vão trabalhar com os cães e com os cavalos na Polícia Militar inteira. Então eles passam por um treinamento, como eu disse anteriormente, da mesma forma que ele é treinado como policial, depois treinado como policial da cavalaria e ferrador para tomar conta dos cascos, existe esse policial que faz o mesmo caminho. Então ele é policial da cavalaria e faz o curso de enfermeiro veterinário aqui no regimento, em conjunto com o canil da polícia, e a gente junta essas duas unidades aqui para realizar esse curso e ensinar esse policial aos tratos de fazer alguma aplicação, de dar os primeiros atendimentos e prestar todo o apoio ao oficial veterinário na condução do tratamento de algum animal, seja ele o cavalo, seja ele o cachorro. Obrigada pela explicação. É isso aí, gente. Voltamos aqui. Queria mais uma vez agradecer ao Tenente Reis, a toda a corporação que nos recebeu com um carinho enorme. Tiro o chapéu para vocês. Vocês são pessoas maravilhosas e um trabalho excepcional. A estrutura lá. A Lu até queria me deixar em uma das baias. Você achou? Ela falou: olha, aqui é pra você. Já fica aí, né, amor? Já fica aí. Fica aí. Só não ficou porque não tinha mais espaço. Senão ela tinha deixado lá. Não. Mas olha, parabéns, Tenente Reis, toda a corporação, pelo excelente trabalho, os médicos veterinários, os técnicos, parabéns para vocês. E quem não conhece, procura conhecer um pouco mais da Cavalaria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. No final dessas semanas que a gente vai fazer, nós vamos fazer uma matéria muito especial. É a última entrevista, a penúltima, né? Isso. A penúltima entrevista que nós fizemos com o Tenente Reis vai ser incrível. Então, acompanha no próximo quadro, Momento Pet. Agora nós vamos voltar aqui com a doutora Monique para continuar esse bate-papo que está muito gostoso. Doutora, tem uma pergunta aqui do Carlos. Ele falou: doutora Monique, por favor, me tire uma dúvida. Como eu posso ficar com o rostinho do Brad Pitt? O pessoal confunde muito, né? Assim, tem bastante, né, controvérsia dessa parte de harmonização facial, né? Uhum. De querer ficar igual uma pessoa, ou falar assim: nossa, mas harmonização facial, isso é contra, né? A harmonização facial deixa a pessoa com cara deformada, fica muito exageradamente. Gente, não. Existe a harmonização facial bem delicada, que você evidencia o que você já tem de bonito, ou se alguma coisa te incomoda, que você pode arrumar, entendeu? Então, assim, tentar ficar igual uma pessoa, nunca vai ficar, entendeu? Porque, assim, você tentar, pode ver com várias, né, reportagens de pessoas que tentaram ficar igual aquele Ken humano. Aquilo lá foi um absurdo. São pessoas que querem ficar igual uma pessoa, né? Isso. E acaba ficando deformado. Então, assim, o legal da harmonização facial é você evidenciar a beleza existente, que já existe em você. Isso mesmo. Né? Ô Beto, pelo amor de Deus. Faz isso não, filho. Que é o Beto? Quero ter 5% da beleza do Ed. Meu Deus. Faz isso não, filho. Eu já fui no Pitangueira e falou que não tem solução. Não tem jeito, né, amor? Carlos Freitas, foi só uma brincadeira pra descontrair. Carlão, você não precisa não, filho. Você já é lindo. Te amamos, meu amor. Você já é lindão. Ô, Beto, obrigado, irmão. Obrigado. Conquistou meu coração. Se eu não fosse casado, Beto. Vamos lá, Lu, é com você. O resultado, quando começa a aparecer? Então, o resultado do bioestimulador, como a gente está tentando fazer uma inflamação, né, a produção desse colágeno começa aí a partir do terceiro mês, entendeu? Porque assim, não adianta você fazer o bioestimulador e ficar olhando a cada 5 minutos no espelho, que você não vai ver resultado nenhum. Verdade. Então, você tem que esperar o seu organismo reagir com o produto
né? E produzir esse colágeno, melhorar essa pele. O efeito imediato é igual eu falei, quando você faz uma harmonização glútea, isso, né? Ou corporal, que às vezes tem uma celulite, ou uma marca de expressão, que às vezes você descola o tecido e aí você já consegue ver uma pele mais suave, né? Sem uma pele mais lisa, sem aquela marquinha. Eu só vou aqui, ó. Obrigado, Vilma. Você sabe que eu te amo, né? Olha lá. A beleza do Ed é de família. Ai, que lindo. O Carlos tá emocionado. Ai, meu Deus. Poxa, Mário Monteiro, seja bem-vindo, Mário. Boa noite, Mário. Estamos devendo uma visita aí, né, Mário? Não esquecemos de você, não. É que tá muito corrido mesmo, nós vamos aí. Pode se preparar que você logo, quando você menos esperar, nós estamos aí. Produção, passa pra mim, por favor, o vídeo da aplicação. Pronto, tá gravando. Tá tudo bem? Tá. Mais a pressãozinha. Vamos fazer essa parte aqui agora, parte de baixo. Essa marcação que eu fiz, isolei, é um local que a gente evita a aplicação pela hipercromia que ela tem, né, melasma. Você fala, tá? Tiver alguma coisa ruim, alguma coisa... É isso aí, gente, voltamos. Nós fizemos essa matéria lá com a doutora Monique, foi lá no Laboratório Plata. Exato. Né? Agradecer a doutora Larissa por ter nos recebido com muito carinho. E vocês alguém conheceu quem era paciente? Quem será, doutora? Quem será, doutora? Você lembra? Você sabe o nome dela? Quem será aquela... Tem produção? Quem será aquela paciente? Quem será que era, né, amor? Quem será que... Quem que é? É eu. É ela. É ela. E lá, nós vimos nesse vídeo, doutora, ali é a aplicação do... ali já tinha sido feito a primeira, que é a cânula, não é isso? Não, anestesia. Aquele que tá dentro do tecido da Lu seria a cânula. Tanto que essa cânula, ela não é perfuro-cortante. Ela não perfura, ela não pode perfurar vasos nem nada. A Lu, como, né, você pode falar como que foi, dar um feedback, se dói o procedimento, ela mesma pode falar. Só a picada da anestesia, que é normal, né? Isso. E é uma coisa muito rápida, anestesia. Já aplica anestesia, já fica anestesiado e tranquilo. Só sentir, igual falou, uns clequinhos, né, que você sente que a gente tá escuta o crack quando tá descolando a pele. Mas tranquilo. Ela tá bem familiarizada com esse clec, que é os tapas que ela me dá. Clec. Então ela não... Mas olha, gente, foi muito legal. Porque assim, nós eu estava lá, a gente estava gravando tudo. E realmente, se dói, realmente a Lu fala. Ela não segura a dor. Exato. E é importante o paciente falar se realmente está doendo. Porque às vezes o paciente está sentindo a dor, prefere não falar, porque fala, não, se eu falar vai ser pior. Mas ele falar que está sentindo a dor, a gente sabe que está no plano errado.
Se tiver no local da pele errado, você já sabe que não é aquele local. Entendeu? Porque não é pra doer. Por isso que a gente dá anestesia local. Que é só onde que vai entrar a cânula. Entendi. Quando ela entra e vai descolando o tecido, se ela sentir e falar assim, não, tá doendo, porque não é o local. Ô Lu, a Vilma tá perguntando, dói? Igual eu falei, na hora que anestesia, você sente a picadinha, né? Depois não dói. Quando acaba o efeito de anestesia, fica um pouquinho doloridinho, mas Sim, tem exatamente. a massagem que faz tudo, é super tranquilo. É suportável, não é nada de... Eu acho que dói até menos que eu acho que o Botox acho que dói mais, porque você... O Botox é praticamente a sangue frio, né? Porque você, igual eu falo, é a famosa injeção na testa, né? O Botox, ele, na verdade, né, é conhecido popularmente como Botox, né? Só falando aqui, porque como eu sou da área... na verdade, a toxina botulínica. Isso, pessoal. O Botox, porque assim, o Botox é a marca comercial. Isso. A gente não pode ficar vendendo aquela marca. Isso. Né? E tem outras marcas que estão muito acima do Botox hoje, né? Muitos... então o Botox é uma marca. Isso, é uma marca. É mais a pessoa o nome né? a gente coloca, Botox Day, né? Isso. Porque o pessoal conhece, ninguém conhece assim, a toxina botulínica. O que é toxina botulínica, né? No marketing a gente fala, né? O Botox, mas na verdade é toxina botulínica. E essa toxina, ela é feita no Brasil ou não? Temos laboratório no Brasil, tem laboratórios da China, alguns que a gente usa, China, tem vários laboratórios de vários outros países que também a gente traz. O bioestimulador, ele é brasileiro ou é importado? Sim. O laboratório que eu uso é aqui até de São Paulo mesmo, em São Caetano do Sul, né? É um dos laboratórios, mais assim... reconhecido. Bem legal, bem conhecido. São vários laboratórios. O Brasil produz bastante... já tem bastante laboratórios que produzem esses produtos estéticos, né? E outra, quando o laboratório lança o produto, ele já passou por vários testes, várias coisas. Exatamente. E ele só vai lançar um produto que realmente funcione. Liberado pela vigilância, sim, Anvisa, né? Tem toda uma... A Vilma tá perguntando aqui, ó. Pergunta pra doutora se ela faz para diminuir o sorriso. Tipo, eu tenho um sorriso muito aberto. O sorriso gengival. Seria o sorriso gengival, exatamente. O sorriso gengival a gente consegue com a toxina botulínica, o Botox. Tá. É com o Botox. Com o Botox. Porque essa parte do sorriso é onde não pode aplicar o... Exatamente. Se você apertar aqui o músculo, você vai tentar sorrir, ó, não vai. Tá vendo? Então, você aplica... Então, aí é indicado o Botox. Isso, o Botox. Aí não o bioestimulador. Não, o bioestimulador não. Certinho, Vilma? Então, não dói o que a Lu fez. E aí, você tem que fazer o... É isso mesmo. É esse mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Esse programa também é cultura. Olha só, mas tá muito... Olha, o programa tá tão gostoso. Tá tão gostoso. Tá aqui. Após o procedimento, quais os cuidados o paciente deve ter? Os cuidados são quase os mesmos de qualquer procedimento que você usa agulha, né? Que são mais invasivos. Tomar cuidado, não tomar sol, porque pode hiperpigmentar essa pele. Tentar não contaminar o local, tentar evitar, por exemplo, se faz uma harmonização glútea, eu indico para os meus pacientes higienizar a privada, a tampa da privada, antes de sentar, entendeu? Um paciente que vai fazer alguma coisa no corporal ou vai fazer um facial, trocar a roupa de cama, por exemplo, né? Se dorme com cachorro, com gato, né? Tentar evitar para não dar uma contaminação. E o bioestimulador precisa da massagem, que eu passei pra Lu, porque ele pode formar nódulos. Então, você tem que fazer a massagem, que é o 5, né? 5. Que é 5. Isso, 5 dias, 5 vezes por dia, 5 minutos. Então, você vai ter que massagear o local, porque se der algum nódulozinho, tem que voltar pra gente tirar, porque aquele nódulo pode ficar permanente. Tem paciente que não volta? Tem. E aí que vem o perigo de ficar com caroço, entendeu? Aí pode culpar o profissional, né? Ficar com carocinho, pode necrosar. Então, e aí aparece lá batendo na porta. Isso, exatamente. Então, por isso que eu falo,
faz a massagem. Se acontecer de tiver... É dolorido, né? Nos primeiros dias, a Lu sabe que pra massagear, porque tá ainda inflamado o local. Você tem que fazer uma massagenzinha boa. Mas tem que fazer a massagem para não dar esses nódulos, e é muito importante. Isso daí, tem nódulos, não sei se é verdade, a doutora pode me falar, eu vi na internet alguma coisa assim, que alguns nódulos só podem ser tirados cirurgicamente. Exatamente. De tão... Exatamente, porque o tecido, ele forma como se fosse uma cápsula tá. no produto, então endurece aquilo, como que você vai tirar, entendeu? Então tem que ser cirúrgico. Um processo cirúrgico. Gente, vocês querem fazer a beleza? Pode fazer, não tem problema. A doutora Monique vai fazer com o maior prazer e com total profissionalismo. Mas sigam todas as recomendações. Façam tudo certinho. É bonito? É. Mas se você não ajudar, vai ser complicado. O problema vai ser maior. Entrou a Tatiane Brognoni. Uau, quantas dicas importantes. Da minha cunhada, beijo, cunha. Seja bem-vinda, Tatiane. Bem-vinda. Pode mandar pergunta que ela responde, tá? Aquelas bem que ela tá aqui pra... Não faz isso, não faz isso não. Pode, Nandão? Pode. Ela tá preparada, nós fizemos também uma matéria lá no Laboratório Plata. Produção, põe pra mim aquele segundo vídeo. Por favor. Boa tarde, eu sou Lucete do programa Casal 20 e hoje estamos aqui em Atibaia, no Laboratório Plata, e vamos mostrar uma matéria incrível com a nossa convidada, a doutora Larissa, que vai falar sobre prevenção. Obrigada por nos receber. Imagina! O que seria o preventivo? Olha, o preventivo é você se cuidar antes de acontecer o que a gente não quer chegar, né? E muitas pessoas acabam não chegando no preventivo, espera ter a doença e aí sim vai começar a achar que começa a se cuidar de novo, né? E aí que mora o perigo. A importância da prevenção. Bom, a prevenção ela é muito mais importante do que as pessoas podem imaginar. A prevenção ela começa exatamente como o próprio nome diz, você se precaver de possíveis doenças, né, de possíveis alterações no seu corpo, e tudo que você descobre precocemente, você consegue tratar mais fácil. Então a prevenção é exatamente, não é que a gente não quer descobrir uma doença, é que se caso acontecer de descobrir, nós temos como tratar. Ao longo da vida, como seria a prevenção? Bom, a prevenção ela é diferente para os sexos, então a gente tem diferença para a mulher e para o homem, e desde a hora que a gente nasce até a parte da velhice. Então a prevenção para a mulher, né, ela vai mudando ao longo da vida. Então, inicial, quando ela começa a vida sexual, começa aí o Papa Nicolau, o exame de ultrassom de mamas, e ao longo da vida vai uma mamografia, né? O homem já é diferente, né? A gente já começa com uma passagem na parte médica, e mais ao longo da vida entre o exame de PSA, que é o exame de próstata, e as crianças também. Então, a prevenção, ela muda ao longo da vida, de acordo com os exames que é para fazer em determinadas épocas que são mais característicos das doenças. Então, tem que fazer ao longo da vida toda. Então, obrigada então por ter nos recebido, e você poderia passar suas redes sociais, contato, endereço? O nosso Instagram e Facebook é @plataatibaia. Nós estamos localizados em Atibaia, na rua João Batista Conte, no 805. Nós estamos próximo da Igreja do Cristo Rei, no bairro do Alvinópolis, e quem quiser seguir é @plataatibaia. E a gente gostaria de convidá-la a participar ao vivo do nosso programa. Com certeza, contem comigo. Tá bom. Então, queremos agradecer aos nossos telespectadores que nos acompanham e lembrá-los que o nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, às 19 horas, pela TV e Rádio Clube Luso. Obrigado a todos. É isso aí, gente. Obrigado, doutora Larissa, por ter nos recebido lá. Foi até no dia que nós fizemos a matéria com a doutora Monique. Exato. Né? Foi muito legal, fomos muito bem recebidos, né? Verdade, muito bem recebidos. Doutora Larissa, um grande abraço, um grande beijo. Obrigado por nos receber. E olha, nós vamos ter muita coisa para falar, porque a doutora Larissa, ela tem muitas dicas importantes para a saúde, como a doutora Monique também tem. E ela falou da prevenção, essa parte preventiva, ela é muito necessária.
Mas por incrível que pareça, muita gente não leva isso a sério, né? Não, espera ficar doente, espera ter algum problema para poder depois ir cuidar, atrás. né? Não, Exato. eu sou do tipo assim, a Lu sabe, ela sofre. Quando eu tô doente, ela sofre. Porque eu não tomo remédio pra nada. Ele tem que cair, ficar ruim para depois cuidar. Ele é teimoso. Olha lá o Carlos. Vemos muitas pessoas que se empolgam e vão a qualquer local para fazer esses procedimentos. Temos que divulgar sempre que os bons profissionais e os locais idôneos para se fazer o procedimento são esses, tal. Então, realmente, Carlos, falou verdade. Tem que procurar, tem que se informar, Exato. tem que ter referência, porque o consertar é sempre pior do que fazer. Do que a prevenção, né? Não. Vamos prevenir, vamos fazer. Se previne, certo. inclusive, para fazer o procedimento. Com certeza, né? Sempre procura saber se o profissional, qual a formação do profissional, né? Se aquele local ele é liberado pela vigilância, né? Se tem, se usa os EPIs correto, luva, né? Um avental. Todos esses cuidados são muito importantes. A gente vê tanta reportagem, tanta coisa que passa na televisão do pessoal que fez cirurgia plástica no fundo de uma garagem. Não, e pior, gente, não é brincadeira, gente. Aconteceu, eu vi isso. Foi uma matéria que foi feita a denúncia. Infelizmente, a mulher que fez veio a óbito por inflamação, porque não tinha higienização, não tinha nada. Porque você vai fazer um procedimento, tem que estar higienizado, tem que estar... Gente, é muito sério. Se vocês querem fazer, façam. A gente apoia, mas façam com consciência. Com consciência. Isso que é legal. Doutora Monique, nós falamos, daqui a pouco tá vencendo nosso tempo já. Olha, isso passou rapidinho. Eu falei, o bate-papo tá gostoso aqui. Muito bom. É muito assunto. Tô ficando até com vontade de fazer os tratamentos. Tá vendo? Tô criando coragem. Vamos trazer pro programa criando coragem. o Ed fazendo. É verdade. Tem camisa de força lá? Algema? Você segura. O Danilo falou que me segura. Ele faz junto com você. É verdade. Um dá incentivo pro outro, Isso. né? Um incentiva o outro. Danilo arrumei pra nossa cabeça. Tá vendo? Um incentiva o outro aí. Eita, nós. Doutora, me fala uma coisa. A partir de que idade se pode fazer esses tipos de procedimento? Qualquer idade, acima de 18 anos, né? Principalmente aquela pessoa, por exemplo, pessoa que é mais envelhecida, né, para melhorar a flacidez, é uma pessoa, igual eu tinha falado, que já teve filho, emagreceu. Então, qualquer pessoa que tenha algum problema assim, celulite, flacidez, que tenha todos esses aspectos junto, a gente pode realizar o procedimento, não tendo, né, as contraindicações. Sim. Qualquer pessoa. Eu te perguntei isso porque nós vimos, tem muitos casos que a gente acompanha na internet que o pai e a mãe resolvem fazer um procedimento desse estético ou até plástica em crianças de 12, 13 anos de idade. Para mim, na minha opinião, eu acho isso abominável. Falo, gente, não é idade para isso. Primeiro, se eu tiver errado, doutora, me corrige, pelo amor de Deus. A criança está em fase de crescimento. Ainda está se desenvolvendo. O que você quer consertar? O que você ainda nem foi feito ainda? Isso. Tô errado? Não tá. Mas ao mesmo tempo, se for assim, alguma coisa na criança que cause bullying para aquela criança, dependendo do que for, é legal fazer. Sim. Não uma coisa estética, né? Mas pra parte assim de bullying, por exemplo, uma criança que tem uma orelha mais de abano, né? Às vezes na adolescência já quer fazer, é legal fazer por conta do bullying hoje em dia, né? Sim. Então, assim... Não, mas casos pontuais específicos, tudo bem. Isso, exatamente. Agora você fazer apenas por fazer... Eu vi outro dia uma reportagem que o pai deu de presente no aniversário de 13 anos da filha uma plástica. Não, e aí eu já acho precoce. A criança ainda está se desenvolvendo. Exatamente. Tudo bem, as crianças hoje já saem do útero da mãe falando na tablet, não tem problema, a gente sabe disso. Né? Mas eu acho que assim, o desenvolvimento da criança ainda está acontecendo. Você vai mexer numa coisa que ainda está se desenvolvendo. Isso. Eu sou mãe de duas. Né, duas meninas, então assim, elas são crianças ainda, né, uma tem 5, outra tem 8, mas até mandar um beijo, Isabela e Júlia, mamãe ama muito, mas assim, eu não faria nas minhas filhas. Sim. Né, mesmo porque pode ser uma coisa que elas podem se arrepender
pode causar algum dano no futuro, dependendo do que for feito, entendeu? E o organismo pode recusar, não pode? E isso pode recusar, por exemplo, uma silicone, uma prótese, né? Sim. Exatamente. Ó, o Carlos falou que ele se habilita a fazer o procedimento ao vivo. Olha, então... O Carlos tá corajoso desde a semana passada. Tá numa coragem só, tá corajoso. Ô, Carlos, olha que ela aceita, hein? Vamos fazer. Fazer esse desafio? Vamos marcar, Carlos? Podemos marcar, Carlão? Vamos marcar então, Carlão. Se puder marcar, a gente já marca aqui, hein? Vamos fazer ao vivo. O cara é bom, hein? Ô, Danilo, humilhou nós dois, hein? Nossa senhora, hein? Tá vendo? Vocês com dois. Mas só traz benefícios. Isso. Até a pessoa, né? Igual a toxina botulínica, uma prevenção. Então, não tem por que ter medo, não. Pois é. Essas partes que nós temos, que às vezes é bem escura, o que é indicado para isso? As olheiras? É. Então, você pode fazer um preenchimento no malar, né? Que já dá uma suavizada nessas rugas. Ou um peeling também. Ou fazer um preenchimento também, dependendo, tem que ver qual que é o grau. A pessoa, qual que é o problema da pessoa. Se tá escuro por conta do profundeza, né? Se tá aprofundado, porque tá dando aquela sombra, né? De aspecto de olheira. Aí você faz um preenchimento, ou você pode fazer um peeling, entendeu? Então, tem que analisar certinho pra saber certinho qual que é o procedimento adequado. Porque tem algumas que são bem pesadas. Sim. Porque às vezes a pessoa pensa, não, eu tenho olheira, mas às vezes é por anemia também, ou não? Pode ser algum problema de saúde também. Antes de se fazer o procedimento, tem que pesquisar para ver o motivo pelo pra qual. Ver se tem algum motivo também hormonal, para ver se tem algum problema também a parte da saúde. Carla, Carla acabou de entrar, seja bem-vinda, Carla. Bem-vinda, Carla. Cheguei tarde, depois vou ver o programa na íntegra. Você tá fugindo. Carla, já me perguntaram aqui como é que você faz o platinado do meu cabelo, tá? Mais uma vez, Carla. Mais uma vez, querem saber do platinado. Mais uma vez, Carla, querem saber do platinado que você fez no meu cabelo. A receita ela jogou fora. Verdade. Ela fez nela. Ela fez nela. Ela fez nela. Ela fez platinado. Você fez só em você, né, Carla? Obrigado por estar aqui com a gente, Carla. Você vai ver, foi muito legal. Segredo? Sei. Segredo. Só pra nós dois, né? Tá, eu tô anotando isso. Não, mas o pessoal vai querer você aqui de novo. Ela já veio aqui, doutor. Que legal. Ela veio aqui, nós falamos, foi um assunto bem legal. Ela falou bastante. O pessoal gostou. E o Carlos, quê? Eu aceito fazer o platinado no meu cabelo. Aí, Carla, já arrumou um Carla, cliente. Ele vai fazer ao vivo pra você fazer o platinado no cabelo dele. Volto com certeza. Vai, mas com certeza. Inclusive a doutora Monique. Doutora Monique, eu queria fazer um novo convite. A senhora voltar aqui. Ok. Com um outro assunto bem legal. Porque, olha, foi um bate-papo bem gostoso. A gente se sentiu bem com a sua presença aqui. Muito obrigada. E o pessoal também já está falando... vai mandar perguntas com certeza e vai querer outros assuntos. E se vocês tiverem algum assunto que vocês queiram que seja abordado, passa para nós, que nós vamos trabalhar nisso com a produção para poder fazer aqui ao vivo, né? E vocês vão ter certeza que nós vamos estar sempre atendendo o que vocês querem. Agora vamos... Deixa eu ver... Eu deixei o óculos lá. Alô, meu Deus do céu. Que isso? Não faz cara feia, não. Não, já é feia. Então vai fazer outra? Vai fazer uma cara feia? Você tá falando que é feia, né? Então... Olha ela. Você concorda com ela, né, Carla? Eu sei disso. Vamos ver agora. Doutora Monique, agora nós já estamos chegando na reta final. Que pena. É uma pena. Foi muito rápido. Eu falei olha que ela tava com medo ainda. Ela tava com receio, sim ou não. Foi muito bem. Muito obrigada. Olha, quero que você deixe aí suas redes sociais, seus contatos e uma mensagem para o nosso público. Sim, claro. Meu Instagram, né, doutora Monique Gananca. É Ganança, mas como é o Instagram, Gananca, só o C. Eu atendo hoje no Laboratório Plata, junto com a doutora Larissa, em Atibaia. Eu acho que é isso. Muito legal. E quem quiser fazer um procedimento com total segurança, nós indicamos, porque nós estivemos lá, a Lu fez,
Muito bom. Então nós indicamos. Pode ir com toda certeza. Produção, vamos mandar a mensagem? Põe aquele fundo para nós, por favor. Tá na luz, tá? Mensagem final. A fé em Deus nos motiva a sermos pessoas melhores. Acredite no seu potencial e agradeça sempre que tiver a oportunidade por estar vivo e ter os olhos do Senhor sobre os seus ombros. Não desista de acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor. A Lu sempre vem com as mensagens dela. É muito legal que a gente termina, o nosso programa sempre termina com uma mensagem muito positiva, e nós escolhemos essa com muito carinho mesmo, né, porque realmente foi legal. O efeito colateral, deixa eu ver se não faltou nenhuma pergunta para ficar. Essa foi já. Efeitos colaterais nós falamos. Já falamos. O bioestimulador pode ser indispensável em uma harmonização facial? Pode ser dispensável ou não? Ele é muito importante. Ele é importante. Isso, exatamente. Porque o bioestimulador vai tratar aquela pele. Ele vai ser tipo um tratamento para aquela pele flácida ou linhas de expressões, ou, né? E a harmonização, os outros componentes, como a toxina botulínica, né? Que seria para as linhas de expressão. E o preenchedor, que seria para a estrutura daqueles coxinhos de gordura, aquela estrutura que a gente vai perdendo conforme o tempo. Então ele é um... Isso, ele é a cereja seria a cereja do bolo, né? Ele seria como se fosse aquela... Porque tem muitas pessoas que fazem a harmonização facial, fazem a toxina botulínica, só que fica com aquela pele, com aspecto feio ainda, né? Isso. E já o bioestimulador, ele já ajuda nesse aspecto, nessa pele, né? No colágeno, então ele é maravilhoso. Eu acho que a outra pergunta que a Lu ia fazer, acho que era exatamente sobre isso, né, Lu? Isso. Qual a diferença do bioestimulador e do Botox? E ela acabou respondendo. Acabou respondendo mesmo. Mas muito legal. E olha, você que está em casa, se ficou alguma dúvida em relação ao programa hoje, a esse tema, pode voltar, pode mandar as perguntas para nós, pelo nosso WhatsApp, que nós vamos passar para a doutora, e ela vai responder conforme ela pode, claro. Porque sim, ela tem, claro. Tem os clientes, os pacientes, e a agenda dela é bem apertada, mas ela vai fazer o possível para responder, tá bom? Gente, doutora Monique, queria agradecer a presença da senhora aqui. Eu que agradeço. Obrigada a vocês pela oportunidade, pelo carinho. Eu adorei participar, foi uma experiência incrível. Que bom. Fiquei muito nervosa, né? No começo, eu não achei que eu ia conseguir, né? Que eu sou um pouco tímida. Bem. Não, foi muito bem. Mas assim, quando a gente ama uma coisa que a gente faz, porque a estética é uma coisa que eu amo, foi paixão à primeira vista, né? Como que eu falo, quando eu falo. Então, assim, quando a gente domina aquilo, quando a gente faz com amor, então as coisas saem, eles fluem, né? Naturalmente. Não, mas eu agradeço muito. Nós é que agradecemos. Agradecemos também a presença do Danilo, que está aqui nos bastidores. Obrigado à equipe da nossa produção. Queria agradecer. Deixa eu ver. Queria agradecer ao vice-prefeito de Atibaia, que nos recebeu lá, o Fabiano Lima, a Rosângela, o Jean, a equipe de comunicação, Cris, Rogério. Abraços para quem, Lu? Abraço ou agradecimento? Abraços, Lu. Ali, ó. Tá. Tiago Carvalho, Tite, Kleber e Priscila de Mariporã, Kleber e Lucas de Cell Connection de Mariporã, todos os da Academia 7K de Mariporã, aos nossos amigos do ECC, aos freios da Paróquia de Santa Teresa, Prefeito Aladim e toda sua equipe, Fábio, Vinícius e Rodrigo da Brava Beach Sport. É isso aí, gente. Agradecer os freios. Inclusive, nesse final de semana que passou, nós tivemos um encontro de casais que nós anunciamos aqui durante muito tempo. O pessoal queria fazer o encontro. Foi maravilhoso. Faltou você que não entrou em contato com a gente. Mas em março tem mais um encontro de casais. Nós vamos anunciar aqui. Venham conhecer. Vale a pena. Lu e eu, nós já vamos para 33 anos de encontro de casais. Olha, parabéns. Né? E a gente fala que é uma experiência maravilhosa. Então, se você quer conhecer, quer ter, entre em contato com a gente. Agradecer o Frei Paulo, Frei Miguel, Frei Tato,
pelo apoio que eles dão sempre a gente lá no Encontro de Casais. Um beijo para todos vocês do Encontro de Casais. Doutora Monique, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigada a vocês. Danilo, muito obrigado. Produção, obrigado. Tiago, Felipe, Dorina, toda a nossa equipe, o Carlos, a Carla, o maestro Jorge Taraciuc. Um grande abraço. Agradecer principalmente a Deus que nos permitiu estar aqui hoje e fazer esse programa com todo carinho para vocês. Agradecer a nossa família, a Lúcia que está lá em casa cuidando dos nossos bebezinhos de 4 patas. Verdade. Beijo, Lúcia. Deus Beijão, te abençoe. Lúcia. Deus te abençoe. Tonho também. Um grande abraço. Gente, fiquem com Deus.